boa noite a todos. Deus abençoe a todos. A todos os filhos da missão das outras regiões também, pessoal de Moarama, agora já tem internet lá, né? Deus abençoe vocês. Itapeva também, e de todas as outras regiões. Ao Padre Sérgio, meu agradecimento mais uma vez por estar aqui. Aos irmãos, às irmãs, os casais, os amigos da missão que estão aqui também. A todos vocês, peço que Deus os abençoe, os façam ser cada vez mais felizes. Antes da gente começar a nossa direção espiritual de hoje, quero deixar já um recado sobre a nossa quaresma. A nossa quaresma desse ano tem o mesmo tema que o nosso ano todo, né? Se tu dizes que está no pobre, eu irei te buscar. E todos os missionários que têm aliança com a missão, todos, desde os aspirantes até os consagrados, casais, solteiros, todos, nós faremos a penitência durante a quaresma da abstinência de carne. Então nós não comeremos nem carne de boi, nem de frango, nem nada, só peixe ou ovo ou o que tiver, né? E nem derivados, nem salsicha, nem coxinha, nem nada parecido, né? Só em 3 datas que seremos liberados dessa penitência na missão, para os missionários somente. No dia 19 de março, a festa de São José, que é Estola Branca, então pode comer carne durante a quaresma. Também no dia 25 de março, dia da anunciação do anjo, da encarnação do Verbo. E também no dia 26 de março, que é o dia que nós comemoramos a vinda do Marechal para a nossa casa, né? Um irmão, para mim, muito querido, que eu pedi a Deus, e isso é um dia de festa para nós, a vinda dele para cá, e está até hoje aqui, graças a Deus. Então só essas três datas que durante a quaresma nós vamos poder comer carne. Fora disso, não. E todas as sextas-feiras faremos jejum mesmo, durante a quaresma. Todas as sextas-feiras. Então, pode tomar um café de manhã, e depois, só depois das 3 da tarde, em honra à paixão de Jesus, só depois das 3 da tarde pode tomar outro café e depois pode jantar. Tá? Então, todas as sextas-feiras. Isso é uma penitência geral. E também eu peço a cada um que individualmente ofereça para Deus uma penitência fora essa, uma penitência interior, não física. Não penitência de não comer isso, não comer aquilo, não essa penitência. Uma penitência interior, algo que te custa interiormente e você vai entregar a Deus pessoalmente nessa quaresma, com a condição de não deixar ninguém saber disso, só você e Deus. E só no dia do juízo vão saber qual é a sua penitência. Esse vai ser um segredo entre você e Jesus nessa quaresma. A cada filho e filha da missão das outras regiões também que estão vendo pela internet, essa é a penitência que o Senhor Jesus nos pede nessa quaresma. Para começar a nossa direção espiritual de hoje, eu quero citar um escrito de Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju. Ele escreveu assim, ó: vai a televisão envenenando, destruindo e invertendo valores, fazendo da futilidade e do paganismo a marca registrada da comunicação brasileira. Um triste e último exemplo de tudo isso é o atual programa da Rede Globo, o Big Brother. Observe-se como o Pedro Bial, apresentador da Globo, chama os personagens do programa de meus heróis, meus guerreiros. Continua o bispo: pobre Brasil, que tipo de heróis que temos? Que tipo de guerreiros? E no entanto são essas pessoas absolutamente medíocres e vulgares que são indicados como modelos para os nossos jovens. Como o programa é feito por pessoas reais,
como são na sua própria vida, é ainda mais triste e preocupante, porque se pode ver o nível humano tão baixo a que chegamos. Uma semana de convivência e a orgia já corria solta no programa, palavrões e etc. A grande preocupação de todos os integrantes do Big Brother e o assunto dos seus debates, colóquios e até das suas crises é a forma física e nada de espiritual, nem nada de intelectual. Para completar, esse pessoal tranquilamente se dá as mãos para invocar Jesus. Um Jesusinho bem tolinho, invertebrado e inofensivo, que não exige nada e não tem nenhuma influência no comportamento público e privado das pessoas. Um Jesusinho de encomenda, a gosto do freguês, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo vivo e verdadeiro do Evangelho, que é todo carinho e misericórdia, mas odeia o fingimento e a hipocrisia e a vulgaridade, e odeia também a falta de compromisso com Ele na vida, e exige de nós sempre uma conversão contínua. Esse Jesusinho tão bonzinho do Big Brother é tão bom quanto falsificado. E quanta gente assistindo o programa na televisão deve ter ficado emocionado com os heróis de Pedro Bial cantando Jesus Cristo, eu estou aqui. Não se trata de ser moralista, mas de chamar atenção para uma realidade muito grave que tem provocado danos seríssimos na sociedade. Dom Henrique Soares, bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju. Então, esse pronunciamento do bispo, um pronunciamento corajoso, né? Se tratar de um bispo, né? Muito corajoso, e é maior que isso, eu só peguei uma parte ali. Ele atira para todo lado. É valente esse bispo. Nos chama a atenção dos compromissos que se tem no seguimento de Jesus Cristo. Como ele diz aqui, os membros do Big Brother, que numa semana só já viviam uma orgia total, palavrões, tudo isso, são chamados de heróis e de guerreiros. E esses são os heróis do povo brasileiro, os guerreiros. Heróis de verdade são aqueles homens e mulheres pobres que encontram motivos todos os dias para se levantar e continuar. Aqueles irmãos de rua que sabem que vão levantar, pegar a carroça dele, nem café da manhã tem, e vai puxar a carroça o dia inteiro, e talvez no final do dia consiga dinheiro para comprar um pão com mortandela. Talvez não. E mesmo assim encontram motivos para todo dia acordar e continuar. Esses são heróis. Esses são guerreiros. Homens e mulheres que seguem o Senhor Jesus Cristo de verdade, de perto. Homens e mulheres que de verdade carregam a cruz de Jesus. Esses são de verdade heróis. Esses devem receber mesmo um elogio. São heróis, homens valentes, como aquela mulher que eu vi, uma senhora de uns 50 anos puxando uma carroça muito pesada aqui no Bonfiglioli. Uma senhora mais velha que a minha mãe, puxando uma carroça para sobreviver, com a mãe doente em casa e ela puxando carroça. Valente, herdeira do reino, amiga de Jesus. Essa sim é uma heroína, né? Pode ser chamada de herói, pode ser chamada de guerreira de verdade. Guerreiro também todos aqueles que seguem Jesus de perto, mesmo nas suas dores, mesmo nas dificuldades, mesmo nos seus pecados, encontram motivo para levantar a cabeça e continuar. São guerreiros. Cada filho e filha da missão, que com todas as dificuldades, limitações, principalmente as limitações pessoais, e mesmo assim você encontra motivo para levantar e dizer: vou continuar. Você é um herói e um guerreiro de Jesus. Não de um Jesusinho, como diz aqui o bispo, invertebrado e sob encomenda, mas do Senhor Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado por amor de nós.
Na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, o Papa Bento XVI diz assim: qual que é a conversão da mente e do coração e da vida que o Senhor nos pede? Qual é essa conversão, pergunta o Papa, da mente, do coração e da vida que o Senhor Jesus nos pede? São Paulo responde na carta aos Romanos afirmando: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conheceres a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo. Isso é a vontade de Deus. Por mais que tudo parece normal, por mais que os heróis já não são mais os verdadeiros heróis, né? Por mais que o mundo queira apresentar falsos heróis, falsos modelos de vida, falsas virtudes, a igreja nos ensina, e o apóstolo Paulo dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, a fim de conhecer a Deus e a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. De fato, a contemplação tende a criar em nós uma visão sapiencial da realidade segundo Deus e a formar em nós o pensamento de Cristo. Então a adoração ao Senhor Jesus Cristo, seja ela diante do Santíssimo Sacramento, ou seja ela na capela da alma, nos faz entender e reconhecer e aprender de verdade a vontade de Deus. Nos dá uma visão da realidade segundo Deus e forma em nós um novo pensamento, o pensamento de Cristo. Por isso que é impossível seguir Jesus sem uma vida contemplativa. Precisamos sempre ter um momento de contemplação ao Senhor, mesmo no meio da agitação que vivemos. Mesmo que você não tenha tempo de ir até a igreja e adorar o Senhor Jesus lá, adora na capela da sua alma, adora na missa. Aqui, graças a Deus, o Padre Sérgio segura bastante tempo o Senhor Jesus, e se eu fosse padre eu ia fazer igualzinho. Para que todos os fiéis possam adorar, até aqueles que não podem ir a uma casa e adorar Jesus, não podem ir na capela, e aqui podem olhar para Jesus e adorar o Senhor na missa, porque o Código de Direito Canônico 898 diz que a Santa Missa é o supremo culto de adoração da igreja. Então a missa é lugar sim de adorar a Deus. E assim vai formando em nós um pensamento novo. As fraquezas são as mesmas, mas o pensamento é novo. Diziam assim os amigos de Santo Agostinho, depois que Santo Agostinho se converteu. E Santo Agostinho, todos sabem que antes de se converter era muito mulherengo. Frequentava casas de prostituição. E os amigos dele, logo que ele se converteu, disseram para ele, falavam: Agostinho, olha aqui, as mulheres são as mesmas. E ele dizia: mas eu já não sou mais o mesmo. Eu tenho um novo pensamento, o pensamento de Cristo. Aqui a palavra de Deus aparece como critério de discernimento. Ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e o corpo. Olha que lindo isso, na contemplação, olhando para Jesus, aprendendo de Jesus. A palavra de Deus penetra nosso coração até dividir a alma e o corpo. Até a gente começar a discernir o que é vontade da alma, o que é vontade do corpo. Perceber essa divisão, essa espada que entra, e essa espada da fé e da palavra de Deus que entra violentamente em nosso ser quando se convertemos e quando queremos seguir Jesus. E divide a alma do corpo. O corpo quer uma coisa, a alma quer outra coisa. O corpo quer as tranquilidades, as facilidades, o prazer, o ter, o poder. Mas a alma repleta do pensamento de Cristo quer Deus. E por isso que é uma espada, porque ela fere. E exige de nós atitudes conforme a vontade de Deus, conforme a direção da alma e não mais do corpo. E isso gera para nós uma grande luta diária.
Luta que o resultado não depende de nós depende a luta. Lutar sempre, não se conformar nunca. E mesmo que caiu 150 vezes no mesmo erro, não se conformar com o erro, levantar e continuar. Aí sim você é corajoso, aí sim você é um herói, aí sim você é um guerreiro. Levantar e continuar e não se conformar com a vontade do mundo e com a vontade da carne, mas lutar pela vontade da alma, que é se encontrar com Deus. Para terminar, o Papa diz assim: devemos recordar ainda que a Lectio Divina, a meditação da Palavra de Deus, não está concluída em toda a sua dinâmica enquanto ela não chegar à ação. A Lectio Divina, a meditação da Palavra de Deus, não está concluída enquanto ela não chegar à ação, que impele a existência do fiel a se doar pelos outros na caridade. Sair de si e ir ao encontro dos outros, isso é a vontade de Deus. Ontem, Dom Júlio dizia para nós na casa masculina, na casa feminina, dizia que sair de nós e ir ao encontro dos outros e fazer o bem aos outros, e esse é até o tema da ordenação episcopal dele, né? Bonum facientes infatigabil, o bem fazer sem se cansar. O próprio bem que se faz para o próximo já é a recompensa. A recompensa não vem depois, a recompensa é o bem que se faz. Em si, a graça de poder fazer o bem já é do pensamento de Cristo, já é da ação do Espírito. Então, a graça de poder ir ao encontro do outro que sofre e lhe fazer o bem, sem pedir nada em troca, isso já é a recompensa. Porque quando fazemos o bem, fazemos a Cristo, e Cristo não deixará sem recompensa. Por isso, o bem feito aos outros, principalmente aqueles que não podem dar nada em troca, isso é o nosso maior prêmio. E isso é a maior mostra de que o nosso coração de verdade está convertido e transformado no coração de Jesus. E assim, diante do mundo que crê nesse Jesusinho bem tolinho, como diz o bispo aqui, nós queremos seguir o Senhor Jesus de verdade. O Senhor Jesus crucificado, o Senhor Jesus machucado, o Senhor Jesus crucificado na calçada, que hoje não carrega mais uma cruz de madeira, mas uma carroça de madeira ou uma carroça de ferro com quase 500 quilos de papelão em cima, e no fim do dia às vezes não ganha nem para jantar. É esse Senhor Jesus Cristo presente com os pobres, vivendo no coração de quem sofre, que nós seguimos, que nós queremos encontrar, e que na Eucaristia encontramos, e só na Eucaristia conseguimos enxergar essa realidade. Fora dela não conseguimos enxergar a presença do Senhor Jesus Cristo nos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.